Então já falando da história do Faustão, Thiago, pode colocar na tela aí nossa primeira manchete. Ministério da Saúde explica prioridade a Faustão por transplante de coração. Talvez essa seja a principal notícia por trás da ótima notícia de saber que o Fausto Silva foi bem operado, deu tudo certo na cirurgia dele e agora ele tem pela frente aí provavelmente mais um mês de internação no hospital para ver se está tudo certo, se foi compatível mesmo, se o corpo dele está respondendo, né, de forma compatível ao novo coração agora transplantado. Eu vou colocar na tela um vídeo para ilustrar, um vídeo esse que o Faustão gravou nesse mês de agosto, né, no hospital, galera, confirmando a necessidade. Deixa eu tirar o áudio aí, a gente já teve esse vídeo na semana passada aqui, que eu me recordo. O Faustão estava internado desde o dia 5 desse mês de agosto com um quadro de insuficiência cardíaca. Aí no dia 19 ele grava esse vídeo que vocês estão vendo, confirmando que ele estava em tratamento, diante de postagens e notícias que estavam sendo feitas aí envolvendo o nome dele e a internação. No dia seguinte, dia 20, o domingo não esse de ontem, mas o da semana passada, o hospital em que ele estava internado, em que ele está internado, o Albert Einstein aqui em São Paulo, informou em nota que o Faustão entrou para a fila de transplante de coração. Isso foi informado, então, uma semana antes da cirurgia. A cirurgia aconteceu ontem, domingo, dia 28, a cirurgia de transplante de coração. Segundo o Hospital Albert Einstein, o procedimento foi bem sucedido. Certo? E aí, talvez a principal pergunta que venha na esteira desse noticiário todo, e está fazendo com que o assunto fique em alta nas redes sociais, como funciona o processo do SUS aqui no Brasil para transplante de órgão de forma geral, né, não só de coração. Hoje são 382 pessoas na lista de espera por um transplante de coração, especificamente, e essa lista, seja para coração, seja para outros órgãos, é uma lista única, gerida única e exclusivamente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, e vale para todos, independentemente da sua condição financeira, da sua cor da pele, da sua orientação sexual, do seu gênero, vale para todo mundo a mesma lista. E eu coloco esse infográfico aqui, um infográfico produzido na semana passada ainda, pela equipe do G1 na tela, para ilustrar aqui o que de principal a gente tem de informação aí em relação a transplante de coração aqui no Brasil. A fila para um transplante leva em conta a gravidade do quadro, esse é o principal ponto para determinar aí a ordem da fila. Repito, a fila única, né, para o país inteiro. Aí quem necessita de internação constante tem prioridade em relação a quem aguarda o órgão em casa. Então, muitas pessoas que estão entre essas quase 400 que hoje estão na fila, estão em casa esperando. Não era o caso do Faustão. O Faustão estava internado desde o dia 5. E aí isso faz com que o caso dele seja considerado mais grave. Quando encontram um coração a ser doado, é preciso avaliar a compatibilidade entre doador e receptor. E aí a gente chegou ao Faustão ter conseguido esse órgão. O tipo sanguíneo batia, era o tipo sanguíneo B. A distância geográfica a ser percorrida é importante, porque o órgão ele pode ficar... a distância, o deslocamento, o transporte pode durar aproximadamente 4 horas no máximo. Senão corre o risco de você perder o órgão ali, dele não ser mais útil para ser usado no paciente. No caso do coração que foi transplantado para o Faustão estava internado em São Paulo, esse órgão veio de Santos, cidades vizinhas aqui no estado de São Paulo. Então, bateu também a distância geográfica. E o porte físico, no caso aí, também bateu o porte físico. Tudo isso é analisado de forma automática pelo sistema do SUS. E o Faustão era o segundo na lista para esse órgão em específico, porque uma outra pessoa também, que estava à frente do Faustão, bateu com todos esses requisitos. Só que aí o médico responsável por esse paciente não quis esse órgão, provavelmente por alguma outra questão de compatibilidade, às vezes de necessidade ou não da cirurgia para aquele momento, enfim. E aí o Faustão passou à frente dessa pessoa. Então ele era em princípio o segundo, mas acabou recebendo o órgão ontem. O processo cirúrgico, como que funciona? Muita gente também com curiosidade aí sobre esse tema. É rápido, é uma operação relativamente simples. Tá falando aqui, ó, o tempo máximo de 4 horas de duração, né? Assim que o coração é retirado do corpo do doador, os médicos injetam uma solução gelada dentro do órgão para que ele seja preservado, mantido por mais tempo ali, né? Aí eles colocam num isopor com gelo e esse isopor com gelo é transportado de uma cidade para outra. Foi isso que aconteceu de Santos para São Paulo ontem. Quando o órgão doado chega ao hospital, os médicos retiram o coração do receptor. O paciente, então, é ligado a uma máquina de circulação extracorpórea, que faz o papel do coração e do pulmão ali, para o paciente seguir vivo durante a operação, mesmo sem ter o coração original dele ali, nem, num primeiro momento, o coração doado. Aí o coração é implantado no corpo do receptor, cada parte do órgão é costurada
as artérias, os átrios. Quando a aorta é conectada, o novo coração volta a receber sangue e começa a bater. E aí o processo de recuperação, que é o momento em que o Faustão se encontra agora, ele tende ali a durar de 3 a 4 semanas para você basicamente monitorar, né? E ver se o corpo apresenta algum sintoma de rejeição ao novo órgão ou se dá tudo certo. Dando tudo certo, daqui um mês aí no máximo o Faustão tá liberado lá do hospital. Isso vale para qualquer outra pessoa também, óbvio, não é só pro Faustão. Você é liberado, volta para casa e recomeça a sua vida ali de forma normal. Então, esse é o procedimento. Pouca gente sabe, né? Talvez aqui no Brasil. E aí, o fato de pouca gente saber gera também muita desinformação, né? A ponto do Ministério da Saúde ter se manifestado ontem para passar essas informações sobre o porquê do Faustão ter tido prioridade, né? Porque começou a circular nas redes sociais, sem nenhuma comprovação, teorias de que, pô, o Faustão é rico, então ele conseguiu, por meio disso, passar na fila. Porque foi no domingo passado, né? Uma semana antes da cirurgia, que o Faustão entrou na fila. E uma semana depois já estava operado, então para muita gente isso foi surpreendente. Mas não é tão surpreendente assim, eu já vou mostrar para vocês. Pela nota do Ministério da Saúde, ó, nesse domingo, mais um paciente na capital paulista foi contemplado com transplante cardíaco. Nesse caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde, o apresentador Fausto Silva. E aí, nessa mesma nota, o Ministério até abre a nota, né? O Ministério da Saúde informa que na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 13 transplantes de coração no país, sendo 7 no estado de São Paulo. Então não é que, pô, parou-se o mundo para pegar um coração ali pro Faustão. É um procedimento que vem acontecendo semanalmente, diariamente, no Brasil e especificamente no estado de São Paulo. Aí eu falei, né, que estavam rolando essas, sei lá, dá pra dizer que são fake news, né? Falando sobre o Faustão ter furado a fila e tal, chegou ao ponto do filho do Faustão fazer uma publicação nas redes sociais, como vocês estão vendo aí nesse tweet do Estadão. Ele escreveu num story no Instagram: não façam ilações ou acusações irresponsáveis de furação de filas ou interesses escusos. E ainda assim muita gente fala, pô, mas foi muito rápido, é estranho isso e tudo mais. Não é tão estranho no fundo. E aí esse tweet do Vitor Ferreira, jornalista, repórter da TV Globo, ilustra bem. É uma informação simples, mas que mostra que não tem nada de tão estranho assim nesse transplante, entre aspas, rápido aí, feito pelo Faustão. Para quem está impressionado com a rapidez, o nome disso é SUS. Quase 1/3 dos transplantes de coração realizados esse ano no Brasil foi feito em menos de 30 dias. Então, 1/3 foi feito nesse prazo aí, em que aconteceu também o do Faustão. Foram 262 transplantes, incluindo o do Faustão, 72 deles em menos de 30 dias. Então, acho que diante de tudo isso aí, de todas essas informações, não tem muito mais por que questionar especificamente essa história do Faustão. O que a gente pode aproveitar, na verdade, eu abro esse espaço aqui, aproveito o espaço aqui no nosso Trending Topics para instigar todo mundo a ser doador de órgão, né? Todo mundo pode ser doador de órgão e aí facilitar para que essa fila seja ainda mais rápida, para que mais pessoas... Eu abri aqui esse tema, né? Falando que são quase 400 pessoas, 382 pessoas ainda estão à espera de um órgão. Então, às vezes, você pode ajudar, né? Lógico, espero que não no sentido de, pô, para ajudar você tem que morrer, mas espero que não seja o seu caso, mas é interessante você avisar seus familiares. Esse é o principal ponto. Quero ser doador de órgãos. O que fazer? O principal ponto é avisar a família, porque para você doar órgão, caso você morra, a sua família tem que autorizar. Não basta você querer, você deixar uma carta, não basta nada disso, mas você tem que avisar a sua família, porque é a família que vai autorizar ou não. Então você tem que manifestar aos seus familiares o seu desejo de ser um doador de órgão e ajudar, e às vezes salvar uma vida. Fica aí a dica, então, para todos. Beleza?